Carlo Ancelotti é do Brasil. Depois de tanta novela, tanto drama, tanta humilhação por parte da CBF, o homem veio, rapaziada. Qual é o seu estilo de jogo? Quais jogadores podem render mais sob seu comando? Endrick terá minutagem em campo? Já podemos sentir o cheirinho do ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou essa semana a contratação definitiva do técnico italiano Carlo Ancelotti até o fim da Copa de 2026, levando os torcedores à loucura nas redes sociais e criando expectativas sobre como será sua postura à frente da seleção brasileira. O treinador receberá 4 milhões de reais por mês, que equivale a mais de 50 milhões de reais anuais, se tornando o técnico de seleção mais bem pago do mundo, recebendo, por exemplo, o dobro do que o Tite recebia. Ancelotti disse sim à CBF, porém, mediante alguns benefícios. Vamos ver quais são eles. Ancelotti exigiu interferência externa zero durante a sua convocação, que é uma clara cutucada aos empresários da CBF. Um apartamento no Rio de Janeiro com um aluguel totalmente custeado pela CBF. Um jatinho fretado pela CBF para poder se deslocar para a Espanha, plano de saúde internacional e seguro de vida também pagos pela entidade. Além, claro, dos benefícios financeiros. O italiano ainda pediu um aumento caso chegasse às semifinais da Copa. E além disso, também pediu uma bonificação de 5 milhões de euros em caso de título do Brasil na próxima Copa. Vamos ser sinceros, né, gente? Os números falam por si. Carlo Ancelotti conquistou 30 títulos como técnico, sendo o 6º treinador com mais troféus na história. É o maior vencedor da Liga dos Campeões, com 5 taças, e além disso, ele é o primeiro e único treinador a conquistar os títulos nacionais das 5 maiores ligas da Europa: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França. Realmente o homem tem experiência pra dar e vender em sua bagagem, hein? Tá certo, mas qual o seu estilo de jogo? Então, pessoal, o Ancelotti é conhecido por sua alta versatilidade, já que ele não tem uma filosofia pré-concebida, não é adepto de um único estilo de comando. Por onde passou, tenta sempre achar formas de encaixar o time e fazer com que cada um, da defesa ao ataque, jogue seu melhor. O que faz do italiano ser tão vencedor, querido e bem recebido por todos após o anúncio da CBF, é a sua capacidade única de se adaptar ao elenco que tem, que se mostra uma excelente notícia para a seleção brasileira. Dá pra se dizer que Carlo Ancelotti é um verdadeiro camaleão tático. Pra quem tiver afim de mergulhar mais a fundo na forma como o Ancelotti vê o futebol, no livro que ele publicou há alguns anos, chamado Liderança Tranquila, ele narra situações e times, relatando que seu estilo se baseia em 3 pilares: escuta, respeito e Champions, de Copa do Mundo, de eliminatórias, de todos os torneios e além dos shorts com resumos das principais competições do ano. Então, se você não quiser perder esse conteúdo, se inscreva. Olha, pessoal, voltando aqui, eu não quero me alongar muito entrando em detalhes sobre as mutações táticas que ele aplicou em campo durante a sua carreira, mas eu gostaria de mencionar 2 variações dos seus principais trabalhos como técnico, no Milan e no Real Madrid. No Milan foi onde ele popularizou o esquema 4-3-2-1 ou 4-3-1-2, a famosa árvore de Natal, que se caracteriza pela harmonia e acomodação dos homens de frente. Ela foi pensada para formar uma defesa numerosa e segura ao mesmo tempo, que potencializa meias criativos como Rivaldo, Rui Costa e depois o Kaká, junto com centroavantes mais estáticos, como por exemplo Pippo Inzaghi e o Shevchenko. Ancelotti montou um meio-campo com Pirlo mais atrás e o Gattuso focado na marcação. Desse jeito, os meias eram mais livres para chegar na área, com Seedorf alternando ataques e armação de jogadas. Jogando assim, o Milan conquistou a Liga dos Campeões em 2003 e em 2007, e ainda teve a melhor defesa do campeonato italiano em 2004. Mas o Milan não adotava esse estilo toda hora. Ancelotti fazia o time mudar os seus esquemas com frequência. No primeiro título de Champions, por exemplo, Shevchenko e Inzaghi jogaram juntos no esquema da árvore, mas na Serie A era o Ambrosini quem tinha mais espaço, fazendo o esquema virar um 4-4-2. Carlo Ancelotti teve uma passagem vitoriosa no Real Madrid entre 2013 e 2015. Quando retornou ao clube em 2021, ele encontrou tudo o que queria: uma equipe taticamente simples, que começa num 4-3-3 e é pensada para extrair o melhor de cada um. Benzema se movimentando no campo inteiro, além de Modric na esquerda e Kroos na direita no meio campo, cobrindo os 2 lados. Dessa forma, não somente Vinícius Júnior e Valverde tinham mais liberdade para ficar no ataque e puxar contra-golpes, mas os laterais também tinham mais possibilidades de irem à linha de fundo. A campanha da Champions League de 2022, em que o Real foi campeão, foi marcada pelas suas viradas. Das oitavas até as semis, os merengues sempre tiveram que remontar um placar negativo no agregado, e essas viradas estão na conta do Ancelotti. O que ele fazia era mudar o estilo de marcação no intervalo. Além da alta pressão, ele adiantava Modric e Kroos para atrasar os meias do outro time, bloqueando contra-ataques. Outra coisa, ele mudava a posição do Vini e do Valverde para retardar os laterais. Se por acaso acontecesse alguma falha na marcação dos dois, o Ancelotti sempre colocava alguém mais jovem que tivesse fôlego para servir de cobertura, que na maioria das vezes era o Camavinga. Com isso, era praticamente 100% de certeza de que a bola ficaria no campo de ataque do Real, aumentando as chances de gol. Uma coisa é certa, o Ancelotti é forte adepto do jogo coletivo. Ele vai estrear no comando do Brasil já nessa próxima data FIFA, em junho contra o Equador fora de casa e o Paraguai na Neoquímica Arena pelas eliminatórias. O fato de Vinícius Júnior, Rodrigo, Militão e Endrick, apesar de pouco tempo em campo, conhecerem bem o técnico e as suas variações, a esperança
esperança de muita gente é que o italiano possa extrair o máximo desempenho desses caras da seleção, principalmente Vinícius Júnior, que ainda deve bastante com a amarelinha. Outro que pode render um bom futebol nas mãos de Ancelotti é Rafinha, que vive uma ótima fase no Barcelona e atua como meia e ponta, dois setores muito explorados pelo italiano. Já no setor defensivo, os dois nomes mais comentados pelos torcedores são os dos volantes Casemiro, do Manchester United, e de Ederson, jogador da Atalanta. Além disso, na lateral temos aí também o Carlos Augusto, da Inter de Milão, que também pode ser improvisado na zaga. Conhecido por sua rápida transição de bola, vem fazendo uma temporada bem interessante pela Internazionale, chegando inclusive na final da Liga dos Campeões. Mas enquanto é você, torcedor, está otimista? O que você acha que o Brasil pode conquistar com o Carlo Ancelotti no comando? Quais jogadores você convocaria se estivesse no lugar dele? Escreva aqui nos comentários. Pré-convocados de Ancelotti: 6 goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; Bento, Al Nassr; Lucas Perry, Lyon; Hugo Souza, Corinthians; e John Vitor, Botafogo. 8 zagueiros: Murilo, Nottingham Forest; Marquinhos, PSG; Vitor Reis, Manchester City; Lucas Beraldo, PSG; Igor, Brighton; Roger Ibanez, Al-Ahly Saudi; Morato, Nottingham Forest; e Nathan, Betis. De fora por lesão: Gabriel Magalhães, Éder Militão e Bremer. 8 laterais: Carlos Augusto, Internazionale; Caio Henrique, Mônaco; Renan Lodge, Al Hilal; Mauro Júnior, PSV; Dodô, Fiorentina; Ian Couto, Borussia Dortmund; Wanderson, Mônaco; e Wesley, Flamengo. De fora por lesão: Guilherme Arana. 14 meias: Bruno Guimarães, Newcastle; Ederson, Atalanta; João Gomes, Wolverhampton; Douglas Luiz, Juventus; Casemiro, Manchester United; Lucas Paquetá, Aston Villa; Gerson, Flamengo; Danilo, Nottingham Forest; Malcom, Al Hilal; Andrei Santos, Estrasburgo; André, Wolverhampton; Gabriel Sara, Galatasaray; Andreas Pereira, Fulham; e Fabinho, Al Ittihad. De fora por lesão: Joelinton e Wendel. 16 atacantes: Rodrigo, Real Madrid; Rafinha, Barcelona; Matheus Cunha, Wolverhampton; Endrick, Real Madrid; Gabriel Martinelli, Arsenal; Savinho, Manchester City; Estevão, Palmeiras; João Pedro, Brighton; Evanilson, Bournemouth; Antony, Betis; Luiz Henrique, Zenit; Samuel Lino, Atlético de Madrid; David Neres, Napoli; Richarlison, Tottenham; Igor Paixão, Feyenoord; e Pedro, Flamengo. De fora por lesão: Vini Júnior, Gabriel Jesus e Galeno. O canal de futebol mais completo do YouTube. Tocou por cima!